Oi, gente, tudo bem? Continuando o treinamento Enem, questão ambiental. Veja só essa questão do Enem 2019, primeira aplicação, questão de número 75. Veja só, o enunciado diz assim: os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza, caracterizada pela... Então veja que o texto não deu assim muita dica, né? O enunciado não deu muita dica. Relação da sociedade diante da natureza, caracterizada por o quê? Então vamos analisar os textos e aí a gente vai para o conteúdo para chegar na resolução da questão. Texto número 1. Os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Ajudou o texto 1? Não ajudou, não ajudou. Vamos para o texto 2 para ver se a gente consegue decifrar o objetivo dessa questão. Texto 2. O ser humano totalmente desintegrado do todo não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Tá ajudando. Continua o texto. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Age de forma totalmente desarmônica sobre o meio ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Aí sim, ele está explicitando para a gente o objetivo da questão, a relação homem-natureza, a relação desarmônica entre homem e natureza. Tá? Nessa representação aqui a gente pode falar um pouquinho sobre essa relação. Se lá no passado, nas sociedades primitivas, o homem vivia integrado com a natureza, dependente e integrado das relações, das condições naturais, à medida que a sociedade foi se desenvolvendo economicamente, a partir do momento que as técnicas foram se tornando mais modernas, a relação homem-natureza foi se tornando cada vez mais desintegrada. Cada vez mais o homem foi se afastando dessas relações naturais primitivas, relações naturais da formação humana, e foi vendo a natureza apenas como um objeto, a natureza apenas como uma fonte de retirada de riquezas para a sua sobrevivência, para o seu progresso. Então, ao longo da história da humanidade, a evolução técnica desconectou o homem da natureza, e isso se tornou cada vez mais intenso a partir do finalzinho do século XIX, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, com as chamadas revoluções industriais, a partir da primeira, segunda e as outras revoluções industriais. Então, como mostra aqui nessa nossa representação, a relação homem-natureza hoje ela é representada por uma desintegração e não por uma integração, como seria um processo correto, um processo harmônico. Sempre lembrando, a ideia do desenvolvimento sustentável. Precisamos ter uma relação harmônica, racional com a natureza, racional com o meio ambiente. Não existe plano B, não existe terra B, não existe planeta B. Então essa relação, ela se afastou, ela não está mais integrada, ela está desintegrada e a gente tem todas as consequências disso. Na questão climática, na questão hídrica, na questão dos solos, na questão dos biomas, na questão dos resíduos sólidos, o lixo, Então toda essa desintegração levou a uma sociedade incompatível com a sua própria sustentabilidade. Hoje, se nós tivéssemos toda a população do planeta consumindo como se fossem norte-americanos, estadunidenses, precisaríamos de 5 planetas, de 5 terras. Se fosse um nível de consumo nível Austrália, 4,1 terras. Um nível de consumo, nível de impacto, nível de pressão, nível Brasil, 1,7 terras. E na média mundial, 1,75. Ou seja, precisamos de mais planeta do que temos. Por quê? O ser humano desintegrado das relações harmônicas com a natureza. Vamos à questão? Os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pela... Então, o texto 2 é que foi elucidador para a gente, É uma relação caracterizada pela letra A. Objetificação do espaço físico? Sim, O meio ambiente, a natureza, passa a ser vista como um objeto. Letra A, alternativa correta. Gostou? Curte o vídeo?
se inscreve no canal, vamos eliminar rapidamente as outras alternativas. Retomada do modelo criacionista? Não, né? Não citou nada de criacionismo. C. Recuperação do legado ancestral? Também não, né? Porque o legado ancestral nas sociedades primitivas era de profunda integração entre homem e natureza. Letra D. Infalibilidade do método científico. O método científico é infalível, pelo contrário, né? A evolução da técnica, da tecnologia, trouxe essa desintegração, esse afastamento da relação homem-natureza. E finalmente, letra E, formação da cosmovisão holística. Falou absolutamente nada sobre isso, né? Seria até bom, né, que a gente tivesse uma visão mais holística, porque ela seria fundamental para essa integração homem-natureza. Bacana? Legal? Valeu, gente!